E aí, pessoal, que ficou em recuperação em língua portuguesa, eu resolvi gravar esse vídeo utilizando os mesmos slides que eu vou utilizar na aula de recuperação ou que eu já utilizei para quem já teve aula, para que facilitasse o trabalho de estudo de vocês. Eu sei que na aula a gente não consegue memorizar muitas informações, é muita coisa para a gente poder ver em apenas 2, 3 aulas, aí eu resolvi gravar o vídeo para que vocês possam voltar, ver o conteúdo novamente e aí conseguir fixar melhor os conteúdos que vão cair na prova de recuperação, beleza? Então, a gente vai ter aqui esses slides eu utilizei na sala de aula, vou disponibilizar para vocês, né, sem problema nenhum. E os conteúdos que nós vamos estudar, né, para a prova de recuperação, são esses 4 aí, né? Classe de palavras, hipônimos e hiperônimos, trovadorismo e o teatro de Gil Vicente. As classes de palavras a gente estudou praticamente o ano todo, né? Desde o primeiro bimestre até o último bimestre agora. Vimos as 10 classes de palavras. Os hipônimos e os hiperônimos a gente viu no primeiro bimestre, salvo engano. Vimos esse conteúdo no primeiro bimestre. E o trovadorismo, o teatro de Gil Vicente, a gente viu ali por volta do segundo, terceiro bimestre, que foi quando a gente começou a estudar literatura. O teatro de Gil Vicente se insere no humanismo, e aí a gente vai ver esses conteúdos aqui para a aula de recuperação, né? As classes de palavras são 10, são também denominadas classes gramaticais, né? Aí a gente tem o substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Eu lembro para vocês que a gente, ao trabalhar cada uma dessas classes, a gente as viu sobre 3 aspectos: sintático, morfológico e semântico, né? Para definir uma classe de palavra ou definir se ela pertence a uma classe ou a outra, a gente precisa levar em consideração esses 3 critérios de análise linguística, né, que é o critério morfológico, semântico e o critério sintático, beleza? A primeira classe de palavras que eu escolhi para a gente trabalhar nessa avaliação vai ser a classe dos substantivos. Que são os substantivos? São palavras que a gente usa para nomear os seres de uma maneira geral, desde objetos até as nossas sensações, emoções, os lugares, as qualidades. Como, por exemplo, a Iana, que é um substantivo próprio, nome de uma pessoa. Brasil, que é um outro substantivo próprio, nome de um lugar. E beleza, que é um substantivo abstrato, comum, que a gente vai ver essa diferenciação daqui a pouco, certo? Exemplos de frases com esses substantivos, né? A Ana é super inteligente, então eu tenho Ana aqui como substantivo nessa frase. No segundo exemplo, o Brasil é lindo, novamente a palavra Brasil aí como substantivo. E a tua beleza me encanta, aqui a palavra beleza, ocupando a função de substantivo também, certo? Lembrando que o substantivo ele pode ser classificado de acordo com 8 características, né? Mas levando sempre em consideração o critério semântico, sintático, morfológico ou pragmático, certo? Por exemplo, o substantivo ele pode ser simples ou composto. O que é um substantivo simples? Um substantivo simples é aquele que é formado por apenas uma palavra, como flor, né? Flor é um substantivo simples porque ele só tem um radical ou uma palavra. Se a gente pegar a palavra beija-flor, é o nome de um pássaro, né? De um passarinho, que é um substantivo composto nesse caso porque é formado por 2 palavras, beija e flor, certo? Isso em relação à forma do substantivo. No que diz respeito à forma, ainda também a gente tem uma classificação que a gente vai chamar de primitivo e derivado. O substantivo primitivo é aquele substantivo que dá origem a outras palavras, como, por exemplo, a palavra pedra, né? A palavra pedra é um substantivo primitivo, é o nome de um objeto. E a partir de pedra eu posso formar pedregulho, pedreiro, apedrejar, né? Eu posso formar outras palavras acrescentando alguns elementos a essas palavras. Esses substantivos que são derivados, são aqueles que vêm de outra palavra, como, por exemplo, a palavra pedreiro, né? A palavra pedreiro, no caso, é um substantivo derivado porque ele vem da palavra pedra, que é um substantivo primitivo. Então, a diferença entre primitivo e derivado vai estar no processo de formação. O primitivo ele é original, ele cria outras palavras, e o derivado ele é formado a partir de uma outra palavra.
Em relação ao significado, a parte semântica, né, a gente pode ter a classificação dos substantivos de acordo com o sentido que eles expressam. Por exemplo, substantivo comum é aquele que designa todos os seres de uma determinada espécie. Por exemplo, aluno. Aluno é um substantivo comum que designa todas as pessoas que fazem parte de uma sala de aula, né? Turma também é um substantivo comum que designa todos os grupos de alunos que fazem parte de, de uma escola, né? A palavra turma, inclusive, também é um substantivo coletivo, que a gente vai ver daqui a pouco. O substantivo próprio, ele vai designar um único ser daquela espécie. Então, por exemplo, se eu tiver um gato, gato é um substantivo comum, mas se eu der um nome para ele, como Francisco, por exemplo, né? Aí vai ser um substantivo próprio, né? Porque vai designar um único ser daquela espécie. Os nomes de vocês são alunos, e cada nome de vocês é um substantivo próprio que vai designar um ser específico desse grupo de alunos que existe na escola. Ainda em relação ao significado, a gente tem essa classificação aqui de concreto e abstrato. Qual é a diferença? O substantivo concreto é aquele que eu posso indicar características dele, ele tem uma existência própria, né? Eu posso defini-lo, ele existe sozinho no mundo, como por exemplo a palavra Ana ou a palavra Brasil. Quando eu falo Brasil, a gente identifica um país, né? Um local onde a gente mora e tudo mais. Mas existem substantivos que, para que eles existam, é preciso que alguém os sinta. Então, todos os substantivos que indicam as ações, as emoções, as sensações, as qualidades, as características, o nome das características, o nome das qualidades, a gente vai chamar de substantivos abstratos, como, por exemplo, aqui a palavra beleza, né? Eu não consigo definir o que é a beleza. Para que a beleza exista, alguém precisa ser belo, certo? Então, esse substantivo é um substantivo abstrato. Todos os nomes de ações, de sensações, de qualidades, de emoções, como o amor, por exemplo, ou o medo, felicidade, são todos substantivos abstratos porque alguém precisa existir para que sinta essas coisas ou essas coisas existam. Mas se eu tiver Brasil, cadeira, pedra, Ana, né? São palavras que existem por si só e não precisam de um outro elemento, um outro ser para existir. E por isso eles são classificados como substantivos concretos, né? Já os nomes de qualidades, ações, emoções são substantivos abstratos. E por último a gente tem o substantivo coletivo, que eu já falei aqui, né, agora há pouco. A palavra turma é um substantivo coletivo que designa um grupo de seres de uma mesma espécie. Turma, aí a gente viu que na sala de aula a gente tinha um coletivo de porcos, que era a vara, coletivo de abelha, que era colmeia, coletivo de insetos, que é enxame, alcateia, coletivo de lobos. Então, essas palavras que indicam um grupo de seres, a gente chama de substantivo coletivo, né? Um substantivo simples, comum, que vai designar um grupo de seres, né? Que semanticamente eles representam um grupo de seres, ok? A segunda classe de palavra que nós vamos cobrar na prova vai ser a classe dos verbos, né? Eu vou falar aqui resumidamente, claro que existem muitas outras características que nós vimos na sala de aula dos verbos, mas só para lembrar algumas para vocês, né? O verbo é uma palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza. Veja que os substantivos também nomeiam as ações, mas os verbos eles vão indicar as ações que são praticadas por um ser, que é o substantivo. Por exemplo, a gente tem aqui o verbo sair, o verbo correr e o verbo chover, né? O verbo sair é uma ação, o verbo correr é uma outra ação e o verbo chover é um fenômeno da natureza. Exemplos de frases com verbos: sairemos esta noite, tem o verbo sair aqui conjugado no futuro, né, do presente. Eu tenho corro todos os dias, é o verbo correr conjugado no presente do indicativo. E chovendo eu não vou, aí eu tenho aqui o verbo no gerúndio, o verbo chover no gerúndio, e aqui eu tenho o verbo ir no passado, certo? Os verbos eles são classificados de acordo com a sua estrutura, né? Os verbos chamados de regulares, eles são chamados assim, porque quando são conjugados, no caso aqui o verbo sair, ele está no infinitivo, que é uma das formas nominais. Também expliquei isso para vocês nas aulas.
Os verbos eles podem ter três formas. O infinitivo, que é quando ele termina com R no final, acompanhado da vogal temática. Essa vogal temática indica a conjugação a que o verbo pertence. Ele pode terminar com NDO, que é o gerúndio. Aqui eu tenho o infinitivo de chover e o gerúndio de chover. E ele pode terminar com ADO ou IDO, que é o particípio, né? No caso aqui vai ser saído, corrido e chovido, os particípios desses verbos. Aqui, nesses exemplos, eles estão conjugados. O que é que acontece? Todos os verbos eles têm uma conjugação a qual eles pertencem. Primeira, segunda e terceira, tem uma forma, um modelo de conjugação. Quando os verbos seguem o modelo da conjugação a que eles pertencem, se forem da primeira, seguindo o modelo da primeira, se forem da segunda, seguindo o modelo da segunda conjugação, e se forem da terceira, seguindo o modelo da terceira conjugação, eles são chamados de verbos regulares. Eu não sei se vocês lembram, mas na sala de aula eu coloquei para vocês a conjugação desses verbos em uma tabela no site. Quando eles fogem desse modelo de conjugação, eles sofrem alguma alteração, seja no radical, seja nas desinências, aí eles vão ser chamados de verbos irregulares. Os verbos defectivos, conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês em sala de aula também, naquele site de conjugação de verbos, são os verbos que não apresentam algumas formas em determinadas conjugações. Então, na tabela de conjugação que eles têm, no modelo de conjugação que eles têm, vai faltar alguma forma ou mais de uma forma nesse modelo de conjugação. Por isso que eles são chamados de defectivos. Como o verbo abolir, por exemplo, não existe o presente do indicativo, né? A primeira pessoa, eu abolo, não existe essa forma. Porque é estranho foneticamente a pronúncia, e aí por isso ela vai ser uma forma que não vai existir. Aí esses verbos eles são chamados de defectivos. Por outro lado, a gente tem verbos que a gente chama de abundantes. O que é que acontece com esses verbos? Eles vão ter mais de uma forma em determinados locais da conjugação. Geralmente é o particípio desses verbos que é duplo, né? Você vai ter um particípio regular e um particípio irregular desses verbos, e aí eles vão ser chamados de verbos abundantes, né? A gente vai ter também, nesse caso, alguns particípios chamados de particípios eruditos. E aí, se você for na internet, você vai encontrar esses verbos, se você colocar a conjugação ou verbos abundantes, vocês vão encontrar os exemplos desses verbos na internet. A terceira classe de palavra que nós vamos cobrar na prova é a classe dos adjetivos, né? Os adjetivos, eles são uma classe de palavra que vão acompanhar os substantivos. Existem 4 classes que acompanham os substantivos: o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo. A gente viu os substantivos, que são as palavras que nomeiam os seres, e aqui a gente vai ver agora os adjetivos, que é a palavra que serve para caracterizar, para atribuir qualidades aos substantivos, como, por exemplo, feliz, super interessante, amável, né? Exemplos de frases: a criança ficou feliz. Veja que a palavra feliz aqui está qualificando, dando uma característica, um estado, uma qualidade dessa criança. O artigo ficou super interessante, novamente, super interessante, qualificando a palavra artigo. E ele sempre foi muito amável, ele sempre foi amável comigo. Então, a palavra amável está classificando um sujeito oculto que deveria aparecer aqui. Então, mesmo que o adjetivo não esteja apontando para uma palavra presente na oração, ele continua sendo adjetivo e vai estar qualificando algum substantivo ou algum ser na frase. Nesse caso aqui, o pronome está oculto, certo? Os adjetivos eles são classificados em primitivos, derivados, simples ou compostos e pátrios, né? Assim como os substantivos, quanto à forma eles podem ser primitivos ou derivados, né? Adjetivos que dão origem a outras palavras são primitivos, adjetivos derivados de outras palavras são adjetivos derivados. Por exemplo, feliz é um adjetivo primitivo que pode dar origem a outras palavras, como felicidade, infeliz. Amável é um adjetivo derivado que veio do verbo amar. A gente pode ter adjetivos simples, formados apenas por uma palavra, como os exemplos que eu tenho aqui: feliz, super interessante e amável.
e adjetivos compostos, né? Adjetivos compostos como verde e amarelo, né? Que é um dos nomes da seleção brasileira, né? A seleção verde e amarela. Então, esse adjetivo verde e amarelo é um adjetivo composto. Como brasileiro, São Gonçalense, Natalense, Potiguar, são adjetivos pátrios, né? O nome que a gente dá à nacionalidade das pessoas. O artigo é a quarta classe de palavra que nós vamos estudar. Como eu falei lá na parte dos substantivos, o artigo ele sempre aparece à esquerda dos substantivos. E são 8 palavras apenas que constituem os artigos, né? Aqui eu coloquei 4, mas são 8 na verdade. O e a no singular, os e as no plural, um e uma no singular, uns e umas no plural, né? A gente tem masculino e feminino, singular e plural no caso dos artigos. Eles sempre vão aparecer antes de um substantivo à esquerda, né? O menino saiu, então esse artigo aqui está antes do substantivo. As meninas saíram, novamente um artigo antes de um substantivo. Uns meninos tocaram campainha, a campainha nós temos aqui novamente um artigo antes do substantivo no plural, certo? Eles são, aqui outro exemplo, né? Uma chance é o que eu preciso. Eles são classificados em definidos e indefinidos, né? O a, o os e o as são os artigos definidos, uma, uns e umas são os artigos indefinidos, né? Porque a gente consegue determinar, quando digo um menino, eu sei quem é. Quando digo um menino, aí é uma hipótese, eu não tenho certeza, não é definido. E aí eu não consigo exatamente dizer se eu conheço ou não esse menino quando eu uso um artigo indefinido. Numeral é a quinta classe que nós vamos estudar, que é a classe que serve para indicar quantidades ou a posição de algum substantivo em alguma frase, né? Por exemplo, né? Um, primeiro e dezenas. Aqui, ó, um pastel, por favor, né? Eu estou dizendo a quantidade de pastéis que eu quero. Primeiro as damas, eu estou colocando a posição em que as damas vão aparecer, né? Ou agir. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Então, esse numeral aqui, ele é um numeral que indica multiplicação. Os numerais, como a gente viu nas aulas, eles se classificam em cardinais, que são os numerais que a gente usa para dizer a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. Os ordinais, que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os multiplicativos, que indicam multiplicação, como dezena, centena, milhar, né? Dobro, triplo, né? São numerais multiplicativos. E os numerais fracionários, que indicam parte de um todo, né? Metade, um meio, um terço, um onzeavos, né? São numerais fracionários. Veja que quando a gente fala de numeral, a gente está falando de palavras e não de números. Os números são utilizados na matemática, né? Nós utilizamos as palavras que indicam posição, quantidade, multiplicação ou parte de um todo. Agora a gente vai ver os hipônimos e os hiperônimos. Veja só, um dos aspectos linguísticos que a gente utiliza para definir uma classe de palavra é o aspecto semântico. E uma palavra, quando ela é dita, ela carrega consigo o que a gente chama de campo semântico. Existem palavras que se ligam a essa palavra. Por exemplo, se eu disser a palavra flor, eu posso pensar em rosa, planta, cheiro, né? São palavras que vão estar ligadas ao significado da palavra flor. E aí, dentro desse campo semântico, vão ter palavras que são mais abrangentes e palavras que são menos abrangentes em relação a outras. É aí que entra a ideia de hipônimos e hiperônimos. Veja só. Os hiperônimos e os hipônimos são estudados pela semântica, né, como eu falei agora há pouco, que é uma área da linguística que se ocupa do estudo do significado das palavras. A semântica analisa a relação entre significantes. Eu não sei se vocês lembram, né? Toda palavra ela tem um significante e um significado. E a semântica ela analisa os significantes, com palavras, frases, sinais e símbolos, investigando a sua denotação, ou seja, o seu significado. Então, eles analisam o significante para investigar o significado. Como a gente já aprendeu aqui, né, o que significa e de onde vem
os hipônimos e hiperônimos, a gente vai ver a diferença entre eles. Vamos lá. Os hiperônimos, que vem do grego hiperônimo, hiper, que significa acima ou sobre, e ônimo, que significa nome. Então, são nomes acima, nomes sobre. São palavras de sentido mais genérico, ou seja, palavras cujos significados são mais abrangentes que os hipônimos. Fazendo uma comparação com a biologia, por exemplo, podemos dizer que os hiperônimos seriam os gêneros dos animais e são as palavras que apresentam características mais comuns. Cachorro e cavalo estão dentro do grupo dos animais. Os animais são um grupo mais abrangente e o cachorro e o cavalo é um grupo menor que está dentro dos grupos dos animais. Então, hiperônimo, o animal é um hiperônimo de cachorro e cavalo. Legume, por exemplo, é um hiperônimo de batata e cenoura, porque a batata e a cenoura estão dentro do grupo dos legumes. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Por quê? Porque as estrelas e os planetas estão dentro da galáxia, do grupo, né? Quando a gente fala em galáxia, a gente pensa nessas coisas. Ferramenta é hiperônimo de chave, de fenda e alicate. E doença é hiperônimo de catapora e bronquite, porque essas duas palavras estão dentro do grupo das doenças. Já os hipônimos é justamente o contrário, né? Vem do grego hipônimo, hipo significa debaixo ou inferior, e ônimo é nome, como a gente viu, né? São palavras de sentido mais específico, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que outras. Fazendo novamente uma comparação com a biologia, os hipônimos seriam as espécies, né? Você tem o gênero e depois a espécie dentro da biologia. Palavras que estão ligadas por meio de características próprias. Vejamos alguns exemplos para a gente compreender um pouco essa questão, né? Melhor. Por exemplo, maçã e morango são hipônimos de fruta. Fruta é um grupo maior, maçã e morango é um grupo menor que estão dentro do grupo das frutas. Vermelho e verde são hipônimos de cor, né? Eles estão dentro do grupo das cores. Quando você fala cor, aí você pensa, tem vermelho, amarelo, branco, verde, que estão dentro do grupo dessas cores. Então, eles são hipônimos. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verdura. Flores e árvores, hipônimos de flora, né? Quando você fala em flora de um país, você está pensando em todas as plantas que fazem parte dessa flora, né? As flores e as árvores estão dentro da flora, né? Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. Então, se vocês perceberem, hipônimo e hiperônimo, eles são opostos, né? O hiperônimo, ele é o grupo maior e o hipônimo, ele é o grupo menor, ok? Agora a gente vai para a parte de literatura, né? Vamos falar sobre o trovadorismo. Eu lembro para vocês que o trovadorismo ele aconteceu na Idade Média, né? Se desenvolveu no período medieval. Então era um movimento poético-musical, né? Em que você tinha poemas escritos em forma de cantigas, né? As chamadas cantigas líricas ou satíricas. Vocês lembram quando a gente trabalhou isso lá no começo do ano? O trovadorismo ele se desenvolveu durante o período medieval, né, na Idade Média, logicamente, principalmente a partir do século XII. Na época, a gente não tinha os países, os chamados estados nacionais. A Europa era dividida em feudos, em porções de terra, né? Existiam pessoas que tinham grandes propriedades de terra e quem tinha grandes propriedades de terra tinha o poder, né? Esses proprietários, no caso, eram chamados de suzeranos. Então, na Idade Média, o valor que se dava, né, não era fundamentado no dinheiro, o poder não estava no dinheiro, mas sim em quem tinha mais terra. Então, por isso que aconteciam muitas guerras, muitas invasões, as pessoas brigavam para ter pedaço de terra, a igreja era muito poderosa porque também tinha terra. E aí, essa relação, né, constituía a forma de poder da Idade Média, né? Quem tinha mais posses, mais território, tinha mais poder. E aí estabeleceu-se uma relação que a gente chama de suzerania e vassalagem. O suzerano era o dono da terra e o vassalo era aquela pessoa que morava na terra do suzerano, né? O suzerano, ele era o senhor feudal, que a gente estuda em história como o senhor da terra, né? Que era aquele que deu origem à nobreza europeia, os reis e as rainhas, etc. Esse suzerano ele oferecia proteção aos vassalos e, em troca, o que o vassalo produzisse na sua terra, que ele cultivava, o que ele fizesse na terra, era dado
como bem de consumo ao suzerano, certo? Então eles cultivavam, fiavam, forjavam armas, etc., em troca da proteção dada pelo suzerano. As características do trovadorismo, né? As obras do trovadorismo são chamadas de cantigas, né? Cantigas trovadorescas, pois eram escritas para serem declamadas, elas eram cantadas. Não sei se vocês viram já uma série da Netflix chamada The Witcher, que tem um cara que toca, né? Que ele faz a música pro bruxo, né? Não havia nessa época a cultura do livro, então as histórias elas eram contadas boca a boca, né? E a música, ela sempre foi uma forma de você memorizar as histórias de uma maneira geral, em forma de livro, né? Para você reproduzir alguma informação, você tem que colocar nos murais, nas igrejas, e escrevia um pergaminho e tudo mais. E a população era analfabeta. Então, essas músicas, elas eram sempre, quase sempre, frequentemente, acompanhadas de instrumentos musicais, como a lira, né? Que é um instrumento de corda, a flauta e a viola, que a gente viu nos desenhos, no livro, né, que era uma espécie de bandolim, um violão, que eles utilizavam para acompanhar as músicas. O compositor, né, das trovas era chamado de trovador. O músico era chamado de menestrel. Muitas vezes o trovador e o menestrel eram uma pessoa só, mas haviam também pessoas que tocavam músicas compostas por outras. Então, o compositor era o trovador e o músico era chamado de menestrel. A gente tem o segrel, que era o trovador profissional, que ele cantava e tocava em troca de dinheiro, que era um cavaleiro que ia de corte em corte divulgando suas cantigas em troca de dinheiro, né? Então era um trovador que cantava as histórias e que produzia as trovas em troca de dinheiro, né? Ele recebia por isso. E ainda tinha o jogral, né? Que era um cantor de origem popular que interpretava cantigas de outras pessoas e compunha suas próprias também. E as baladeiras, que isso aí eu não falei na aula, né? As baladeiras ou soldadeiras, que eram dançarinas e cantoras que também acompanhavam os trovadores nas apresentações e nas encenações das cantigas, porque além de cantar, elas eram encenadas, as histórias, né, que eram colocadas nas cantigas. O trovadorismo ele era um movimento itinerante. As pessoas iam de cidade em cidade, de corte em corte, burgo em burgo, né? Aqui a gente tem o nome da burguesia veio disso aqui, divulgando as composições e acontecimentos políticos e propagando ideias. Então era como se fosse o jornal da época. O trovador passava por uma cidade, sabia de uma informação, levava a informação para outra cidade através das suas cantorias, né? E também ele mostrava o sentimento amoroso, né, o comportamento amoroso das pessoas da época. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo, né, o eixo condutor das cantigas de amor e das cantigas de amigo, que são os tipos de cantigas que a gente vai ver daqui a pouco. É como o tema da coita, palavra que designa a dor do amor. O trovador apaixonado o trovador apaixonado, né, que sente no corpo a não realização amorosa. Daí a origem da palavra coitado, né, aquele que não realiza a sua relação amorosa, né, aquele que foi desgraçado, vítima de dor ou da mazela, da dor do amor, por não ter concretizado o seu sentimento amoroso, certo? Deixa eu só diminuir aqui para vocês verem, é só um i que tem aqui no cantinho. Os trovadores escreveram ainda outros tipos de cantiga, como as de escárnio e as de maldizer, dedicadas a satirizar e a ridicularizar as pessoas que eram o tema da canção, né? É comum que haja paralelismo nas cantigas, cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, né? Você tem duas estrofes, um refrão, duas estrofes. A nomenclatura da época era diferente. A estrofe se chamava cobra e o verso se chamava palavra, né? Cada linha do poema era palavra e a estrofe se chamava cobra, certo? As cantigas, né? Como é que se dividiam as cantigas? Eram de dois tipos, tipo lírico e o satírico. As cantigas líricas se dividiam em dois grupos, cantigas de amor e as cantigas de amigo. A diferença entre elas era a seguinte: a cantiga de amor
Elas tinham um eu lírico masculino, né? Era cantado em primeira pessoa, e o trovador declarava o seu amor por uma dama, geralmente acometido pela coita, a dor amorosa, indiferente, a dor amorosa diante da indiferença da amada. Essa mulher era chamada por ele de minha senhora. Por isso, aquela ideia da vassalagem amorosa, né? A relação de suzerania e vassalagem. A mulher era a suzerana dele e ele era o vassalo. E aí você tem essa relação chamada de vassalagem amorosa, que é muito presente nas cantigas de amor no trovadorismo, em que o homem era apaixonado por uma mulher, mas não conseguia realizar essa relação amorosa, né? Então, o homem era apaixonado, né? Servo e vassalo da amada e enuncia seu amor com insistência e intensidade. Por outro lado, nós tínhamos as cantigas de amigo, que é o contrário, o eu lírico era feminino. Era um homem que compunha, mas era como se fosse uma mulher cantando, dizendo que estava com saudade do seu amor, geralmente conversando com a mãe, com a irmã, ou com uma amiga, ou alguma pessoa que estivesse passando pelo caminho, e ela estava lá dizendo das suas tristezas por conta do seu amado, que estava distante, que estava longe, que tinha ido viajar para uma guerra, e aí ela estava sentindo saudade. E aí ela cantava essas tristezas na sua cantoria, certo? Mas era sempre um trovador masculino que compunha a poesia, mas era como se fosse uma mulher cantando. Por outro lado, nós tínhamos as cantigas satíricas, né? Existiam dois tipos de cantigas satíricas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Elas serviam para ironizar ou difamar uma pessoa ou um comportamento social. As cantigas de escárnio, elas eram mais irônicas e trabalham sobretudo com trocadilhos e palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente nomes. Então eles faziam a crítica, mas não diziam diretamente a quem essa crítica estava sendo dirigida. Já as cantigas de maldizer, elas apontavam diretamente e nominalmente quem era o alvo da sátira, dizia quem era, criticava e dizia as características de escárnio e maldizer, era só essa, né? Ambas faziam críticas, mas a de maldizer era mais direta e usava mais palavrões. As cantigas de escárnio elas só sugeriam e faziam uma crítica mais insinuada, de uma maneira mais encoberta, certo? Apresentou o texto chamado Monólogo do Vaqueiro no quarto da rainha portuguesa, né? A rainha gostou tanto que fez com que ele apresentasse a peça no Natal, do mesmo ano. E aí ele ficou famoso e começou a escrever diversas peças. As peças dele ele tinham um caráter popular e possuíam um forte teor satírico, a herança das cantigas de escárnio, de maldizer, do trovadorismo. Nas obras mais emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato da época em que ele vivia. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante, repleto de humor, né? Ele era engraçado. Por isso que você lembra que eu falei do Alto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna, que é inspirado nessa forma de fazer teatro de Gil Vicente, né? E a gente analisou na sala de aula o Alto da Barca do Inferno, também chamado de Alto da Moralidade, né? Que é uma obra de dramaturgia que foi escrita em 1517 por Gil Vicente, né? Escritor humanista. Essa peça é uma das mais emblemáticas do dramaturgo, que é considerado o pai do teatro português, né? Ela foi ensinada em 1531 e faz parte de uma trilogia, chamada Trilogia das Barcas, ao lado do Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, né? Alto é um gênero de origem medieval, são textos curtos, com a temática cômica, geralmente formados por um único ato, mas pode ter mais de uma cena, né? O Alto da Compadecida tem essas mesmas características, né? Se vocês lembram da história que passou na televisão. É porque vocês também não tiveram a oportunidade de ler o texto, mas é basicamente muito semelhante à estrutura do Alto da Barca do Inferno. E aí eu vou cobrar de vocês as características dos personagens. Trabalhou isso numa atividade que eu cobrei de vocês, né? E aí os personagens do Alto da Barca do Inferno são os seguintes, né? O diabo, que é o capitão da Barca do Inferno, o anjo, que é o capitão da Barca do Céu, o fidalgo, que tinha o pecado dele era ser tirano e representante da nobreza.
Ele teve uma vida voltada para o luxo e a consequência disso é que ele vai para o inferno. O onzeneiro é um homem ganancioso, agiota e usurário, né? Usurpa o dinheiro do povo. Por ter sido um grande avarento, na vida ele vai para o inferno também. Joane, o Parvo, é um personagem inocente que teve uma vida simples, portanto, ele acaba indo para o céu. O sapateiro era um homem trabalhador, mas roubou e enganou muita gente. E aí ele vai para o inferno por conta desses pecados. O frade era representante da igreja, né, que vai para o inferno, isso porque ele tinha uma amante, que era chamada Florença, e não seguiu os princípios do catolicismo, né, então, consequentemente, ele vai para o inferno. Brígida Vaz é uma alcoviteira condenada por bruxaria e prostituição, que também vai para o inferno. O judeu é um personagem que foi recusado pelo diabo e pelo anjo por não ser adepto do cristianismo, mas aí ele, por fim, acaba indo para o inferno também. O corregedor e o procurador são representantes da lei. Ambos vão para o inferno, pois foram acusados de serem manipuladores e utilizarem das leis e da justiça para o bem e interesses pessoais. E os cavaleiros são 4 homens que lutaram para disseminar o cristianismo em vida e, portanto, são absolvidos dos pecados que cometeram e vão para o céu, né? Então, gente, muito obrigado pelo tempo aí, se vocês ficaram até o final do vídeo, né? Tem uma boa prova para todos. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês possam rever, voltar, estudar mais um pouquinho, pesquisar na internet sobre as coisas que vocês tiverem dúvidas, certo? Na nossa aula, nós vamos ver esses mesmos slides, eu vou disponibilizar para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode voltar o vídeo aí para poder ver o conteúdo novamente, tá certo? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo nesse horário. E até mais, boa sorte aí na prova. Valeu!